E então a gente tinha assim, uma equipe, eram uns 33 funcionários. Tínhamos, na época, era o doutor Pinheiro, doutor Isaías, doutor Saavedra, doutor Fauzi Metri, que era médico também, dessa época, lá da prefeitura. Nós tínhamos bons médicos, eram 8 médicos, né? 2 assistentes sociais, que era a Maria Eunice e a Bene, e nós funcionários, tinha a dona Regina, que era uma batalhadora, que trabalhava com a ambulância. Ela não tinha hora. Às vezes ela saía de madrugada para São Paulo, voltava, já tinha mais um caso para ela levar. Porque a gente só tinha uma ambulância, ela tinha um motorista, que era também um batalhador. Porque a gente trabalhou, a gente dedicou ao que a gente pôde com esse pessoal, porque a gente via a necessidade, a carência desse pessoal. Na época da primeira crise assim brava de meningite, quando a dona Regina chegava, já tinha 2, 3 para ela voltar para São Paulo. Às vezes a gente queria revezar com ela, mas como o conhecimento dela era grande, já no hospital, ela chegava, as portas eram abertas de todo o hospital, então a gente tinha dó, mas a gente deixava cada um na sua função. Porque se a gente fosse para São Paulo, no lugar da dona Regina, talvez não ia ter aquela abertura, ia ter como a dona Regina, né? Porque ela chegava direto, porque tinha hospital que ela tinha irmã, tinha um que ela tinha comadre, então a gente deixava esse serviço para ela. Mas foi um trabalho assim muito bonito, muito gratificante, que eu aprendi muito, porque às vezes a gente pensa que a gente está sofrendo, que a gente está passando uma fase pior, mas não, a gente tem que agradecer. Sempre a Fátima dizia, a gente nunca para agradecer aquilo que tem, mas sim ver aquilo que está faltando. Então isso a gente marcou muito, porque na verdade a gente nunca para agradecer a Deus daquilo que a gente tem. E a gente está sempre reclamando que eu quero mais. Eu quero mais. E a gente, então, a gente tem que ver, para mim foi uma lição, porque eu estava saindo de um casamento, né, que não deu certo, com 6 filhos, mas criei meus filhos, que a lição da vida foi boa. Formei todos os meus filhos, estão todos aí formados, todos os doutores, tendo aquilo que eu não pude ter, né, porque se eu fosse estudar, eu não ia ter tempo de cuidar em mim. Então eu falei para eles, eu quero que vocês tenham um diploma, porque eu fui até o ginásio, porque naquela época a mulher era preparada para o casamento. Graças a Deus que deu para mim aprender e dar os cursos que eu tenho, né? Tem muitas pessoas aí, como lá em Eugênio de Melo, eu tenho uma senhora que veio reclamar, veio chorando, eu falei para ela, dona Júlia, por que a senhora não quer trabalhar? Ela fez o curso de confeiteira, hoje ela tem a sua casa, tem o seu convênio, né? Ela tem tudo, então tem casos assim que foi muito gratificante, eu acho que foi muito aproveitado esses cursos, esse trabalho que a Fátima desenvolveu, o seu Sérgio, né? Esse museu hoje também que está aí, que é uma coisa maravilhosa, né? Então está aí. Quando houve aquele deslizamento do banhado, que a gente foi chamada para trabalhar, assim, em emergência, porque deslizou uma parte grande, houve... o trilho saiu, teve muita casa que foi soterrada, então a gente removeu todo esse pessoal para o SOS na época, porque tinha aquele conjunto lá do Torrão de Ouro, tinham 36 casas que estavam lá sem serem ocupadas, né? Então a gente trouxe o pessoal para o SOS e deixou lá, enquanto o pessoal arrumava o almoço, a gente correu até o Torrão de Ouro para ver as condições de instalações das casas, porque como não estava habitada, não tinha as luzes, não tinha a água, né? E a gente levou para lá, a gente foi até lá, correu, fez a instalação e transportou todo esse pessoal, mas não foi todo mundo que quis. O pessoal do banhado foi uma resistência brava para ir, porque eles não queriam deixar o centro da cidade para ir para o Torrão de Ouro. Mas a casa era muito boa, era 2 quartos, sala, cozinha, o banheirinho e a área de serviço. Eram umas casas ótimas, né? Então eu fiquei lá um mês, a gente fazia desde a mamadeira para a criançada, até que ensinar o pessoal como que se vivia dentro de uma casa, porque eles estavam acostumados em barraco. Então a gente foi ensinar a como é que varria, a como é que limpava. E como a gente tinha ganho muita doação, a gente fez as cortininhas, a gente forrou os móveis. Ensinar a aproveitar o que tinha, né? Então a gente deu uma mão boa para eles. E eu fiquei como cozinheira do pessoal lá.
Fiquei um mês, desde a mamadeira. Então, dizia o doutor Braulio que eu estava deixando o pessoal mal acostumado, porque como era doação, a gente ganhava tudo do bom e do melhor. Então o pessoal passou um mês assim comendo do bom e do melhor. Então o pessoal mesmo às vezes saía da prefeitura para ir lá, para almoçar com o pessoal. Fiquei com eles lá um mês e meio ensinando o pessoal como é que ficava, né? Da dizem, né, o deslizamento aí do banhado, que o pessoal fala de uma porta secreta e que descobriram a porta, mas os bombeiros na hora fizeram questão de... Tão polêmica, viaduto que vai daqui a banhado, né? Então a porta ficou lá a olho visto para todo mundo ver que existia, que existe, né? Essa passagem, esse túnel aí até o banhado, né? Então quando todo mundo viu que a porta estava muito visível, o bombeiro deu uma paradinha ali, porque senão a gente ia correr o risco, né? Então o pessoal foi lá para lá. Tem muita gente que ainda continua morando lá no Torrão de Ouro. Como esse trabalho que eu desenvolvi também junta a recursos humanos e a carência era muito grande, a gente resolveu fazer as campanhas, que era a campanha de inverno, campanha do agasalho, né? E a gente fez uma comissão, eu era coordenadora da campanha, a gente saía para a cidade, a gente fez uma reunião com bombeiro, polícia militar, escoteiros e pessoas voluntárias. A gente desenvolvia a campanha do agasalho. A gente arrecadava muito, depois a gente fazia a seleção e era dividido para as entidades sociais. Depois a gente fez também de Natal, porque achou que não era só o frio. Que chegava no Natal, a criançada queria também um brinquedo, uma cesta de Natal, para ter um Natal melhorzinho. Então a gente também desenvolveu esse trabalho junto à campanha de agasalho, a campanha de Natal. Foi um trabalho também muito bonito que eu desenvolvi. 12 anos eu trabalhei na campanha, que tem a documentação, eu vou passar em mãos para ter um apanhado melhor. E através dessas campanhas, desse trabalho, o Pedro Bala, o falecido Pedro Bala, que era uma pessoa que me conhecia, era companheiro de carnaval, era companheiro de campanha, a gente estava sempre trabalhando junto. Ele resolveu fazer uma surpresa para mim. Ele pediu para mim que queria um levantamento da minha vida, que era para um salário, melhorar um salário. Quando um dia eu recebo um comunicado que eu ia ser homenageada, eu ia receber um título de cidadã joseense. Foi assim uma surpresa muito bonita, foi uma coisa muito bonita. E tinha coisas da minha vida que eu tinha esquecido, mas o pessoal na cidade deu uma mão para o Pedro Bala. E ele fez um levantamento todinho da minha vida que eu fiquei surpresa, porque tinha coisas que eu já tinha esquecido. Então lá na hora que foi ele explanado todinho o meu trabalho, tinha coisa que eu já tinha esquecido. Mas foi uma coisa muito bonita. Eu entrei com os meus 2 filhos que são joseenses, né? Eu tenho 6, mas tinha 2 que eram joseenses. Então eles fizeram questão de vez eu entrar com o Pedro Bala, que estava fazendo essa homenagem para mim, eu entrar com os 2 filhos joseenses, né? Então eu entrei com os 2 filhos joseenses e mais o Pedro Bala, né? Que foi que prestou essa homenagem. E fora disso eu venho recebendo muita homenagem, né? Do folclore, do museu, né? O pessoal está sempre homenageando. É uma coisa que a gente nunca esquece. Então sempre que eu digo, tudo aquilo que eu sei, alguém que quiser aprender, eu estou à disposição, porque embora eu saia da prefeitura o ano que vem, eu estou me aposentando, né? Mas o meu sonho dourado é trabalhar com menores. Uma parte do meu dinheiro eu vou abrir um clube, né? Para mim trabalhar com os menores carentes. Porque eu quero deixar com eles tudo aquilo que eu sei. Eu tenho 22 diplomas de artesanato e mais a prática da vida, né? Que eu preciso passar para alguém. Então, é um trabalho que, se Deus quiser, eu peço a Deus que eu quero ter força para me desenvolver. Porque a experiência da vida para mim foi muito grande, né? É uma coisa que eu quero deixar. E esse ano eu virei a presepeira da cidade. Já foram montados 8 presépios, né? Esse aqui da igreja,
Tem um que a Convale patrocinou, tá lá na rua Santa Clara, na Praça Pôr do Sol. Tem a da São José e diversas assim, pessoas que pedem para me montar. Então é um prazer que eu tenho de montar esse presépio, sendo que o pessoal está procurando, porque nesse presépio eu desejo a todo mundo que todo mundo tenha um Natal muito feliz, assim, muita coisa boa, e que a gente, o ano que vem, pega assim, um ano bom, né? Que venha aí um bom 93, né? Um bom Natal, um bom 93 para todo mundo. E se alguém ainda quiser que eu monte o presépio, eu estou aí à disposição. É só ligar para mim aqui na fundação, que a Fátima libera. E esse lá da Rua Santa Clara foi uma coisa muito bonita, porque o pessoal está encantado, porque eu acho que a única parte da cidade que está com decoração de Natal é esse lá que a Convale patrocinou. As luzes vieram do exterior, né? Então eu fui convidada para fazer esse trabalho, que eu gostaria que parecesse também esse presépio, porque esse eu quero que fique gravado. Meu muito obrigada, Fátima, por ter dado essa chance de ficar aí. Então um dia, né, o pessoal descobri que aqui tinha uma velha que trabalhava e que gostava de trabalhar por São José dos Campos. Meu muito obrigada.